Claro que nós vamos comentar o clássico, para comentar de um, você acaba comentando do outro. O Igor vem na sequência, trazendo as informações do Atlético também. Mas, Gris, como eu disse no bloco anterior, eu vi gente falando bem, eu vi gente falando mal, eu vi gente elogiando que defensivamente foi um jogo bem estratégico, eu vi gente falando que ofensivamente foi um jogo bem pobre. Então, qual foi a visão de Vinícius Gris nesse clássico 0-0 nos embalos de sábado à noite? Principalmente pelo lado azul, depois a gente vai pro lado alvinegro da força. Ô, CJ, assim, eu vou confessar que, pra mim, a sensação deve ter sido pior do que pra vocês, porque eu assisti o jogo só ontem, né? E aí eu já sabia que tinha ficado 0-0, isso tira um pouco da emoção, né? Você assiste o jogo até um pouco mais desanimado, mas sabendo que não saiu o gol. Você assiste mais frio, em compensação, você consegue observar mais algumas coisas que talvez passariam batido ali no calor do ao vivo, na emoção do jogo, né? Mas enfim, eu acho que foi um jogo abaixo do que a gente esperava, ou do que eu esperava. Acho que são dois times que têm condição de produzir mais ofensivamente e que tiveram suas dificuldades para produzir ao longo do jogo. Foi um jogo de poucas chances, de fato, de gol, né? Para os dois lados. Mas eu não acho que foi um jogo ruim, não. Acho que foi um jogo bem jogado, né? Com os dois times tentando produzir, tentando jogar, com os dois times tentando anular também as principais características, né, do jogo do adversário. E acabou, de fato, que as defesas conseguiram se sobrepor aos ataques. Não por acaso o jogo terminou 0-0. E acho que foi um empate justo, né? Por mais que o Atlético tenha conseguido controlar o Cruzeiro por mais tempo do que o Cruzeiro controlar o Atlético, né? Eu tinha falado aqui na sexta-feira que não esperava um jogo de muita troca, né? Dos dois times ficarem trocando golpes mais abertamente, que ia ser mais de períodos de um time dominando, depois períodos de outro time dominando, e de fato foi o que aconteceu. E o Atlético passou mais tempo dominando e controlando o jogo do que o Cruzeiro. Acho que se tivesse que escolher um vencedor, seria o Atlético, mas acho que o empate ficou de bom tamanho. Inclusive o empate por 0-0 ficou de bom tamanho, porque foi um jogo de poucas chances reais de gol, né? O Atlético, embora tenha tido mais volume, teve mais finalização, finalizou o dobro do Cruzeiro no jogo, mas muitas finalizações de média, longa distância, com dificuldade para conseguir entrar dentro da área do Cruzeiro, para gerar essas situações reais de gol. E o Cruzeiro, embora tenha finalizado muito menos, tenha conseguido chegar menos ao ataque, teve duas das melhores chances do jogo, né? Uma com o Barreal no primeiro tempo e uma com o Arthur Gomes no segundo tempo. Então acho que no final das contas o empate ficou justo, de bom tamanho para os dois, mas de fato um jogo onde as defesas conseguiram se sobressair diante dos ataques.